Assinala-se domingo o Dia Internacional da Osteogénese Imperfeita, também conhecida como a doença dos ossos de vidro, e que em Portugal afeta mais de 600 pessoas. Nuno Craveiro Lopes, diretor do Serviço de Ortopedia do Hospital Garcia da Horta, e Miguel Canhão, portador desta doença, são os dois na edição da manhã. Muito bom dia, muito obrigado pela vossa presença. Soutor, eu vou começar por si. Apesar de toda a divulgação que é feita, nomeadamente quando se aproxima esta data, esta é uma doença que ainda gera alguma estranheza, algum desconhecimento junto do público em geral. Como é que se caracteriza? Bom dia. Esta doença, uma das características é realmente ter muitas formas de apresentação. As crianças podem não sobreviver ao nascimento e pode haver um adulto que se julgue saudável e que realmente é portador da doença. Portanto, isso faz com que seja muito desconhecida, além de ser rara, não é? E que haja muita gente que ainda não tem conhecimento da sua situação. Daí a importância da apoio, ter estabelecido o dia 6 como Dia Internacional da Osteogénese Imperfeita. Apoio é a Associação Portuguesa de Osteogénese Imperfeita. Exato. E que uma das funções será realmente esclarecer as pessoas e tentar, entre várias coisas, saber quantos doentes é que temos em Portugal e referenciá-los para centros onde possam ser tratados e possam ser apoiados. Como é que se faz esta despistagem em adultos sem a doença se manifestar? É possível? É difícil. É difícil porque, geralmente, em adultos em que a doença é desconhecida, as fraturas aparecem depois de um traumatismo e isso faz com que sejam mascarados os sinais e não se faça a pesquisa necessária para identificar a doença nesses adultos. Portanto, a mensagem que se tem que passar é que, realmente, quando há um adulto que faz fraturas com traumatismos de pouca evidência, que se pense nisso e que realmente fale com o seu médico ou tente contactar a apoio, que ela lhe poderá prestar as informações necessárias a esclarecer a situação. Miguel, no seu caso, soube logo à nascença, os seus pais souberam logo à nascença que tinha esta doença ou manifestou-se mais tarde em casos como este que o Soutor estava aqui a explicar? Não, de todo. Eu tenho 46 anos, tenho doença desde os 2 anos. Portanto, manifestou-se exatamente uma frequência de fraturas perfeitamente anormal. Logo nesses primeiros anos de vida? Logo nos primeiros anos de vida. Isso levou, de facto, os meus pais a questionarem os médicos da especialidade, os ortopedistas, e há 40 anos atrás a osteogénese era uma palavra perfeitamente desconhecida. Portanto, houve vários diagnósticos de várias doenças semelhantes e relacionadas com a fragilidade óssea, mas a osteogénese era perfeitamente desconhecida e o tratamento muito menos. Portanto, o que se passava era, fazia-se a fratura e ia-se a correr para o hospital, punha-se o gesso em caso de ser uma fratura limpa, se ser uma fratura mais complicada tinha que se optar pela cirurgia. E era assim que se vivia e que se diagnosticava e que se tratava, entre aspas, esta doença. Eu acho que as pessoas não têm a noção. Faço uma fratura com muita facilidade. Pode-me dar um exemplo de uma situação em que isso tenha acontecido? Olha, o meu nível de osteogénese é um nível mais brando, doutor. Sabe? Eu fiz sempre fraturas por contacto, ou seja, uma queda e estando a correr, tropeçando e pondo um braço debaixo do meu corpo, eu parti o braço. Portanto, mas havia sempre um contacto, um traumatismo que provocava a fratura. Agora, há doentes, se eu estou a explicar isso melhor que eu, onde as fraturas são praticamente espontâneas, um movimento brusco pode... Um encostar em qualquer coisa pode, em alguns casos, dar uma fratura, Soutor. Apenas um gesto pode provocar a fratura neste tipo de doentes. As crianças, a gente chama-as carinhosamente as crianças de cristal. Aliás, a doença provoca com que os ossos sejam mais frágeis ainda do que o vidro e o cristal, porque há fraturas espontâneas, perfeitamente espontâneas. No que diz respeito ao tratamento, houve uma grande modificação daquilo que se poderia fazer nestes casos, desde há 20 anos para cá, com o aparecimento de novos medicamentos que permitem realmente fortalecer os ossos destas crianças e fazer com que a frequência das fraturas... Mesmo nos casos mais graves? Principalmente nos casos mais graves. O que a gente verifica é que estes novos medicamentos permitem uma melhoria muito acentuada nos casos mais graves, não tão evidente nos casos menos acentuados, como foi o caso do Miguel. Como o caso do Miguel. Miguel, como é que é o seu dia-a-dia? Tem ainda muitos cuidados com este problema com que vive? Eu fui aprendendo ao longo da vida, não é? Claro que uma criança com 8 anos
é quase perfeitamente impensável dizer não podes correr, não podes jogar à bola. Não é fácil controlar nessa não idade. Não é, nessa idade é muito complicada. Mas a pessoa, à medida em que vai crescendo e também, digamos, vai passando por alguns problemas com o acumular das fraturas, vai-se aprendendo a defender. E, portanto, vai arranjando esquemas de substituição. Se eu não posso jogar à bola, posso jogar xadrez. Se eu não posso fazer ginástica, posso fazer natação. Portanto, a pessoa vai arranjando substitutos àquilo que não pode fazer. E arranjando isso, e ao longo da vida a pessoa vai ficando mais consciente, mais consciente daquilo que pode, dos seus limites, do que pode ou não fazer, a vida é perfeitamente normal, sem qualquer tipo de limitação. No seu caso, acredito que não tenha sequer condicionado, por exemplo, a sua atividade profissional, mas há casos de pessoas em que não será assim. Exatamente. Há casos de pessoas em que não será assim, especialmente pessoas cujas fraturas deixaram marcas visíveis ou que estão, digamos que tiveram algum problema em termos de locomoção, por exemplo. E esse é um problema muito evidente na osteogênese imperfeita. E já agora aproveito para lançar também aqui um apelo às entidades patronais, porque às vezes os empregados, quer empregados que tenham a doença, quer familiares com crianças ou com doentes, não são muito compreendidos pelas entidades patronais. Está a ver? As faltas que é preciso dar, claro. A mãe que acompanha o filho e que tem que estar 15 dias porque ele vai ser operado. Isso é preciso ter aqui uma certa sensibilidade para todo este problema. Doutor, e há unidades de saúde específicas para receber e tratar estas pessoas, ou não? Não há entidades específicas para esta situação. O que existe é hospitais que têm muita experiência já no tratamento destas doenças e é preciso tomar em conta que são doenças que necessitam de um apoio multidisciplinar, isto é, não é só um médico ortopedista que consegue abarcar todas as vertentes da doença, que são muitas. A outra coisa que é importante nesta situação é que, sob o ponto de vista de medicação, também nestes casos, a gente avança por grandes saltos de tempos a tempos. Isto é, houve um grande salto nestes últimos 20 anos com a introdução do medicamento. Há atualmente em investigação outros métodos de tratamento que provavelmente daqui a 10 anos vão permitir uma melhor qualidade de vida a estes doentes e vai ser um salto quantitativo e qualitativo. Estou-me a referir, por exemplo, à engenharia genética, que está hoje em estudo nestas situações, transplantes de medula, quando o bebê ainda está no útero, que poderão realmente modificar totalmente o panorama. E mudará toda a vivência dessa pessoa em relação àquele destino, por assim dizer, que lhe estava traçado e que outras crianças no passado acabaram por viver. Doutor, agradeço a sua presença nesta edição da manhã, um gosto de recebê-lo aqui, Miguel também. Um gosto de recebê-lo aqui, até uma próxima oportunidade.